Bate-papo de peão na área, começando aqui mais um programa no canal do Weller. Primeiro, você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui neste programa Bate-papo de peão é entrevistas com trabalhadores no chão de fábrica. Esse é o intuito do programa. É muito importante a gente ter os intelectuais, os pensadores, mas, como dizia Lenin, o principal dirigente da Revolução Russa de 1917, que nós temos que ter a teoria e a prática. E este programa ele é dedicado para a gente falar da vida dos trabalhadores, de socialismo, de luta de classes e aqui com a galera chão de fábrica, com a galera assalariada. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, o tema da sindicalização, o porquê do trabalhador ser sócio do sindicato. E eu recebo aqui para o bate-papo de peão o Lucas Francelino, que é metalúrgico da BAU. Tudo bem, Lucas? Se apresente aí, camarada. Boa tarde, Weller. Boa tarde aos telespectadores. Eu sou o Lucas, estou na diretoria do sindicato, sou também militante do PSTU e estamos aí hoje para esse bate-papo aqui de peão com o Weller, né, para esclarecer algumas dúvidas em relação às questões de associação dos trabalhadores do sindicato. Estamos aí. Isso aí. E o Lucas, ele é responsável pela Secretaria de Sindicalização do Sindicato dos Metalúrgicos e a gente vai trocar ideia em relação a este tema. Lucas, vamos lá. A imprensa burguesa, inclusive, tem utilizado disso porque eles têm um lado e a forma como eles colocam as informações é sempre para defender a classe dominante, de que o número de trabalhadores que são sócios dos sindicatos reduziram bastante, principalmente desde a reforma trabalhista para cá. É claro que eles colocam isso dentro de um contexto político da própria reforma trabalhista, que trouxe o debate de que o trabalhador sozinho ele consegue negociar com o patrão, que não necessita mais de sindicato, e toda a discussão de empreendedorismo, você vira PJ, você abre a sua empresa, você não precisa mais bater cartão. Então é tudo colocado dentro de um contexto geral. E outro debate importante é a ultradireita, que nos últimos anos aí, não só com a eleição de Bolsonaro, mas está também, inclusive dentro das fábricas, disputando a consciência dos trabalhadores. Então, eu queria que você falasse de uma forma geral, na sua opinião, o número de trabalhadores sindicalizados que de fato reduziu bastante nos últimos anos, você atribui isso a quê? A ultradireita somente? O debate do empreendedorismo? A reforma trabalhista, ou os sindicatos foram enfraquecidos nos últimos anos? Pois bem, nos últimos anos tem tido uma queda realmente nas sindicalizações em geral no Brasil, né? Mas porém o que leva aos trabalhadores reconhecer de fato o seu sindicato é as lutas que os sindicatos fazem na categoria. Por exemplo, no último período, nós criamos aqui no nosso sindicato São José dos Campos e região a Secretaria de Sindicalização, que vem fazendo um trabalho excelente. Nós estamos trazendo novos sócios, né, através de alguns convênios que a gente tem. Porém, a nossa luta e a referência do nosso sindicato em todo o Brasil é um diferencial também para você trazer mais sócios. Porque o que tem acontecendo no Brasil nos últimos períodos, nos últimos anos, após a reforma trabalhista, é que uma boa parte dos sindicatos, eles estão atrelados, sindicatos dos trabalhadores, eles estão atrelados às grandes centrais que estão debaixo da asa do governo, né? E para não fazer uma frente combativa ao governo, eles acabam muito não colocando os trabalhadores, não ficando à disposição dos trabalhadores para a luta. Então, na sua opinião, o motivo principal é que os sindicatos não estão fazendo mais lutas e principalmente porque a maioria das centrais estão ligadas ao governo. Essa é a sua opinião majoritária sobre o tema. A minha opinião é que os sindicatos, a maioria dos sindicatos, né, dos trabalhadores no Brasil,
eles fazem parte de uma central majoritária que está debaixo da asa do governo e que não propõe a luta para os trabalhadores e que estão no sindicato somente para como um cabide de emprego, enfraquecendo a categoria e também não fazendo a disputa da consciência do trabalhador, que esse é o ponto principal, é disputar a consciência do trabalhador, que o trabalhador pertence a uma classe e o patrão pertence a outra. E os nossos... e as nossas diferenças são enormes e nós temos que lutar sim pelos nossos direitos. Não, eu acho que isso tem a ver sim, Lucas. Inclusive a gente vê, e quando tem este tipo de situação, a imprensa burguesa divulga bastante, que quando a gente fala de sindicalização, a gente está falando de contribuição dos trabalhadores para a entidade sindical, e o Supremo Tribunal Federal agora autoriza você fazer a cobrança da taxa assistencial quando você celebra um acordo coletivo, e você tem que garantir o direito de oposição e o sindicato que decide a forma de como vai ser. E aí muitos sindicatos abrem o direito de oposição e dá aquelas filas quilométricas de trabalhadores levando a carta para não ter o desconto. Porque eu vi, inclusive, o Galo de Luta, que principalmente depois aí daquele movimento de queimar a estátua lá em São Paulo, foi preso e cresceu bastante no movimento periférico. Ele tem um podcast que ele fala das lutas de uma forma geral, em especial das lutas sociais. E em um dos programas que ele fez, ele fala das imagens que foi divulgadas do Sindicato dos Professores do município de São Paulo. Parece que 100% da categoria fez carta de oposição, foram filas quilométricas e a galera batendo boca lá no sindicato. E ele esteve lá. E aí ele faz um programa dizendo, olha, a imprensa burguesa divulga como se os sindicatos de uma forma geral não valessem mais nada. Agora, eu estive lá e aí ele grava alguns depoimentos com as pessoas que estavam levando a carta. E a maioria falava o seguinte, o problema não é contribuir. O problema é que eu nunca vi os diretores desse sindicato na porta da escola entregando o boletim, e o próprio reajuste não teve uma assembleia para a categoria decidir. Eu nem sei quem é o presidente dessa entidade. Então isso que você coloca tem a ver com isso. E neste programa o Galo ele fala, inclusive eu queria dizer que existem sindicatos de luta, e ele deu o exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Porque faz sentido. Quando você faz a luta, o trabalhador vê. Poxa, o sindicato esteve aqui minimamente se colocando à disposição de organizar a luta. Se o trabalhador vai comprar a briga, às vezes é outra história. Então, isso que você coloca, porque infelizmente é a realidade. Uma parte dos sindicatos no nosso país são extensão do RH das empresas, e este atrelamento ao governo que você fala também é importante, porque o PT, que em minha opinião não é mais um partido de esquerda, ele chega no poder em conciliação com os setores da burguesia. Isso que você falou é fundamental. Os interesses do patrão é completamente diferente dos interesses da classe trabalhadora. Bate-papo de peão, canal do Heller. Você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no canal, fortaleça, ajude a divulgar. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Aí eu queria que você falasse, ô Lucas, a experiência que você tem aqui como responsável da Secretaria de Sindicalização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, um dos sindicatos mais importantes que existe no nosso país. E além da experiência, qual é a importância do trabalhador ser sócio do sindicato? Então, essa é a minha segunda gestão, né, na diretoria do sindicato. Queria que você falasse, você trabalha na BAL. O que a BAL fabrica, Lucas? Trabalho na BAL há 17 anos. Lá nós fazemos latas de cerveja, lata de alumínio para bebida em geral, né? Cerveja, refrigerante, suco, vinho, água. Então, todo latinha tipo de alumínio. Lata. Energético? Energético também. Legal. Todo tipo de latas. Estamparia, né? É estamparia. Legal, isso aí, ó. Aqui é chão de fábrica. Eu trabalho na estamparia. Bacana. Isso aí, só para... Acho que faltou isso, eu ter te perguntado no começo. Isso é importante para a galera que está vendo aí saber aonde que o companheiro trabalha. Mas dá sequência aí, a secretaria e a importância de ser sócio. Então, essa é a minha segunda gestão, né, na diretoria do sindicato, e nessa gestão nós tiramos o encaminhamento de criar a Secretaria de Sindicalização. Nós já tínhamos um balanço positivo na sindicalização, mas porém precisávamos aperfeiçoar mais algumas coisas ali, ter mais alguns atrativos,
para trazer mais trabalhadores ainda para sindicalizar ao nosso sindicato. E aí tivemos várias propostas de melhoria, tanto de brinde quanto de convênio com faculdade, né? Isso é importante, os trabalhadores estarem se aperfeiçoando no seu conhecimento. Então, também. além da luta, essas parcerias você acha que é importante? Essas parcerias são fundamentais. Vou dar um exemplo para você de uma trabalhadora que tem na fábrica lá, ela contribui com valor na sua mensalidade, e o desconto que ela tem na faculdade é o dobro do que ela contribui para a mensalidade sindical, né? Então, além da luta, o sindicato ele tem uma série de convênio para os trabalhadores, para os seus dependentes, e também tem a nossa colônia, tem um espaço de evento ali que os trabalhadores podem usufruir. Isso é legal, Lucas, porque tem uma polêmica entre os sindicatos, os combativos, que são poucos, mas existem, sobre isso que a galera fala, poxa, isso é assistencialismo, tem que ser só luta. Então a parceria pro peão também ter aí algum desconto é importante. Não, é importantíssimo, né? A gente sabe que uma boa parte fala sobre o assistencialismo, mas em contrapartida, o trabalhador ele tem que ter algo em troca para poder sindicalizar também. Não adianta só fazer luta, mas quando ele quer fazer uma festa de aniversário para o seu filho, o sindicato não tem nenhum local para emprestar ou para alugar, enfim, os trabalhadores mais em conta do que aquilo que tem na nossa região, que a gente sabe que a nossa região, para você fazer uma festa, alugar um espaço de evento, é muito caro. Então, por isso é importante. Eu não vejo como um assistencialismo. Eu vejo como um benefício para os trabalhadores da categoria que contribui para o seu sindicato. E nada mais justo a gente propor esses momentos, não só esses momentos que a gente faz as festas de confraternização com os trabalhadores, mas também propor para eles aí um momento para que eles possam usufruir dos espaços disponíveis do sindicato com seus familiares. Não, tá correto, eu também acho. Não é assistencialismo, e sim parceria para o sócio metalúrgico, porque nem só de luta vive o homem. A gente precisa também de arte, cultura, lazer. E o sindicato aqui faz, né? Samba, faz rock and roll, torneio de truco, faz várias atividades também, né? Torneio de futebol. Várias atividades. No último sábado teve o samba democrático que bombou. Bombou, né? Umas 600 pessoas aí. Da hora. Né? No último período fizemos também o torneio de futebol society, voltado para os sócios de toda a categoria nossa metalúrgica. Tinha time até de Garatá. Legal. Da fábrica da Retrovex. Os companheiros foram disputar o campeonato aí. E é isso. O sindicato ele não é só luta. Ele tem que propor para os trabalhadores também momentos de lazer. E é isso que a gente faz aqui. Também não é assistencialismo. É propor para os trabalhadores momentos de lazer e usufruir dos benefícios que a gente tem convênio. Corretíssimo. E aí, ô Lucas, muita gente fala isso. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o sindicato forte, o sindicato combativo, a gente constrói a CSP com lutas, a nossa central sindical e popular. E tem muita gente que, inclusive, quando sai da fábrica metalúrgica e vai para outras categorias, fala, poxa, quando eu era metalúrgico eu era sócio, porque o sindicato faz luta, tudo isso que você falou. Agora eu estou em outra categoria e eu não fico sócio porque o sindicato é pelego, porque o sindicato pisa na bola, porque o sindicato não faz assembleia. O que você tem a dizer para o trabalhador se ele está em uma categoria que o seu sindicato pisa na bola? Esse cara, ele tem que ficar sócio com o sindicato pisando na bola ou não? Então, eu vou dizer o que eu falo para muitos colegas meus que não é da categoria metalúrgica, é de outras categorias, que tem que ficar sócio do sindicato. Porque você ficando sócio do sindicato, você pode fazer uma cobrança mais afinca aí na postura do seu sindicato a qual representa os trabalhadores, né? Se você não fica sócio, como é que você vai cobrar algo? Então, eu acho que primeiramente, nós da classe trabalhadora, nós temos que nos organizar. E qual que é a ferramenta que nós temos para nos organizar? É o sindicato. Sendo pelego ou não, que no chão de fábrica é o jargão que a gente usa, né? Isso. Sindicatos pelego. E você sendo sócio do sindicato, por mais que ele não faça a luta, você pode até
exigir, né, propor aí para o seu sindicato uma vaga na diretoria e disputar. Pode montar uma chapa. Se aquele sindicato ele não vem fazendo a luta, não vem representando os trabalhadores, você pode juntar um aglomerado de trabalhadores, montar uma chapa e disputar o sindicato. Mas para isso tem que ser sócio. É importantíssimo ser sócio. Independente se o sindicato faz a luta ou não. Por quê? Por que a gente tem que esclarecer essa questão de ser sócio? Tem um ponto que passa despercebido pelos trabalhadores, que é o sindicato patronal. Correto. Todas as empresas têm um sindicato patronal. O que vai diferenciar de um sindicato de luta para um sindicato pelego, no nosso caso, um sindicato de luta, é que nós não temos rabo preso com o patrão e muito menos com os governos. Quem financia o nosso sindicato é os trabalhadores. Então, para quem nós temos que dar uma satisfação é para os trabalhadores. Em muito caso, esses sindicatos, que são os sindicatos pelegos, eles são uma extensão do RH, estão atrelados, e às vezes o trabalhador até entra lá, entra na empresa, eles fazem de tudo para não se sindicalizar, porque sabe que corre o risco de ter uma chapa de oposição e eles perderam o sindicato devido à postura que é de não combater a exploração na categoria, né? Então é importantíssimo. E o sindicato que representa as empresas, esse aí é o ponto despercebido que passa pelos trabalhadores, são pagos através da exploração. Perfeito. Né? Alguns trabalhadores só não questionam porque não vem no olerite. Porque se viesse descontando mensalidade do sindicato patronal, que não é barato, que eles pagam uma fortuna, teria questionamento também dos trabalhadores. Muito bom você ter tocado neste tema. O patrão, ele tem o seu sindicato e é importante a galera saber. E além dos sindicatos patronais, por exemplo, as montadoras, elas pagam a Anfávia. As empresas metalúrgicas, como no caso a BAL que você trabalha, que é a estamparia, existe o sindicato patronal do setor de estamparia que chama Cineen. E eu trabalho na Bosch, que é a antiga Itachi, setor de refrigeração. Tem um sindicato patronal chamado Sintratar. E as empresas pagam a mensalidade deste sindicato patronal, participam das assembleias para discutirem lá a retirada dos nossos direitos. E existe a Federação das Indústrias, no caso aqui em São Paulo é a Fiesp, em Minas é a Fieng. E existe a Confederação Nacional da Indústria, então existe essa estrutura patronal. A diferença é que os patrões, eles são unidos e eles participam e contribuem, e muitas vezes o trabalhador não é. Porque acho que isso que o Lucas colocou é a realidade, galera. Se você está vendo aqui este programa neste momento e o seu sindicato pisa na bola, tem que ir para cima. E tem que ser sócio. E aí, isso que a pelegada morre de medo da gente falar. Pega o estatuto. Se o sindicato não te fornece, vai no cartório e pega. Lá tem o procedimento para montar a chapa. Se a pelegada está lá só para ter privilégios e não organiza a luta dos trabalhadores, vai para cima. Mas tem que fortalecer o sindicato de trabalhadores. Bate-papo de peão. Aqui é um programa onde eu entrevisto os trabalhadores do chão de fábrica para a gente falar de política, falar de sindicalismo, de socialismo, de luta de classes. E hoje aqui o companheiro Lucas Francelino, que é metalúrgico da BAL, onde a gente aborda o tema da sindicalização. Vamos lá, Lucas. Agora uma pergunta mais no contexto político, porque o sindicalismo é política, né? E muitas vezes o trabalhador até confunde isso, né? Eu quero saber do aumento, mas não quero discutir política. Inclusive o tema da sindicalização tem tudo a ver com o cenário político. Sindicatos atrelados às centrais que são governistas, a ultradireita, que a gente sabe que hoje disputa diretamente a classe trabalhadora. E aí é importante ser sócio do sindicato. Agora, vamos supor que todos os trabalhadores 100% se filiem aos seus sindicatos. E vamos supor que todos os sindicatos daqui para frente e todas as centrais virem revolucionários. É luta, é luta, é luta. Vamos aumentar o salário, vamos aumentar a PLR. Do ponto de vista econômico, ok. Econômico. Agora, isso muda a vida do trabalhador? Acho que isso é importante colocar, porque é importante fortalecer o sindicato, mas só isso é o suficiente? Ou é
importante a gente ir mais além, porque o sindicato patronal ele é fortalecido pelos empresários. Agora, mais do que isso, as empresas têm os seus representantes no Congresso Nacional que vota a retirada de direito dos trabalhadores, né? Então, é importante o trabalhador ter um avanço e, além de participar da vida cotidiana do movimento sindical, participar das lutas políticas? É importantíssimo, porque a luta sindical, ela tem um limite. Ela tem um limite, né? Qual é o limite? É a luta que nós fazemos na categoria sobre reajuste salarial, benefício, reajuste no vale alimentação. E a luta política, ela tem que expandir para fora do sindicato. Então, nesse momento, é importante os trabalhadores ficarem sócios do sindicato. Se todos os sindicatos fossem revolucionários, seria uma boa, né? Porque daí qualquer ato que nós fizéssemos, que tivesse algum... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Se naquele período todos os sindicatos fossem revolucionários, a gente colocava toda a classe trabalhadora na rua para brecar esses ataques que teve na classe trabalhadora. Perfeito. Mas a realidade não é essa. Então nós temos que construir uns sindicatos pela base, e para quando chegar no limite da luta econômica, que é o que o sindicato faz hoje, a gente partir para a luta política. E principalmente também eleger, né, nas eleições burguesas, digam assim, os camaradas nossos que estão na frente da luta aí. Por exemplo, você já foi candidato aqui. Sim. Na prefeitura de São José dos Campos. Só na nossa base temos mais de 30 mil trabalhadores. E é importantíssimo o reconhecimento dos trabalhadores naqueles camaradas que estão aí na frente da luta da categoria. Por quê? Porque só quando nós tivermos um representante de fato na prefeitura, no Congresso, no Estado, enfim, a gente vai conseguir colocar em prática a nossa política, dentro do cenário que nós temos hoje aqui da democracia burguesa, né? Corretíssimo, Lucas. É isso aí. É importante fortalecer os sindicatos para fazer a luta contra os patrões, mas é importante a gente lutar contra os ataques dos governos e é importante a gente lutar contra o sistema capitalista e a gente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista. Por isso que, assim como o Lucas, eu também, além de metalúrgico, dirigente do sindicato, sou militante do PSTU. O trabalhador tem que ter consciência política. O que muda a nossa vida de verdade é a luta política pela transformação desta sociedade burguesa e capitalista. Você que chegou até aqui, bate-papo de peão, aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, @canal do Weller. Este é o bate-papo de peão, toda semana entrevistando aqui a galera chão de fábrica, a galera assalariada. Lucas, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, tema muito importante da sindicalização. Olhando para aquela câmera ali, Luquinhas, faça suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu acho que nós não tocamos desse bate-papo aqui, que é um mito que muitos trabalhadores falam, que não contribui para o seu sindicato porque os diretores dos sindicatos recebem salário. Importante, né? Fala disso. Recebem salário e a gente não... E na nossa central sindical, CSP com Lutas, no nosso sindicato aqui de São José dos Campos e região, nenhum diretor do sindicato recebe salário, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui hoje com o Weller. Às 18 horas eu estarei na fábrica da BAL batendo meu cartão e fazendo a minha jornada lá. Então, eu vou chegar em casa hoje umas 3 horas da tarde, vou dormir um pouquinho e à noite eu estarei batendo o cartão na fábrica em Jacareí e amanhã, 5 horas da manhã, estaremos indo para Caraguá aí para defender os direitos dos trabalhadores. Isso é importante, Lucas. Bacana você ter tocado nesse tema, porque um dos motivos pelo qual muitas vezes os trabalhadores odeiam o sindicato, porque o dirigente sindical tem um monte de privilégio, recebe 2 salários, tem uma vida diferente do peão do chão da fábrica. Então aqui no nosso sindicato, o Lucas, ele tem a mesma vida do trabalhador metalúrgico da BAL que não é do sindicato. Assim como eu, a mesma situação de salário e condições dos metalúrgicos
que agora é Bosch, que antes era Hitachi. Isso é fundamental porque hoje não adianta a gente dizer que é honesto, a gente tem que provar a nossa honestidade e muita gente nem acredita nisso por conta desta sociedade corrupta que a gente vive, onde a malandragem vem em primeiro lugar. Então isso é importante. Muita gente fala, poxa, é difícil ter gente honesta. Aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sim, aqui tem honestidade e a gente prova isso. Além de ser honesto, tem que provar. E todo ano nós fazemos também, né, nossa apresentação de contas do sindicato. Importantíssimo. Onde convocamos toda a categoria. É um espaço aberto que convida todos os trabalhadores para participar, né, trabalhadores sócios, para participar da prestação de conta do sindicato. Isso mostra a transparência do nosso sindicato, perante alguns que a gente sabe que nem isso fazem, né? Mas partindo para as considerações finais. Manda bala aí. Considerações finais. Eu queria agradecer aqui o sindicato, também o canal do Weller, para estar abrindo esse espaço para a gente fazer esse bate-papo com toda a categoria, metalúrgico ou não, e quebrando também alguns paradigmas, né? Que é no caso da contribuição sindical, na questão do sócio, e também o paradigma mais importante aí, que é onde os trabalhadores acham que os diretores de sindicato usufruem da mensalidade dele, não é e não é, a verdade não é essa. Todo o dinheiro que entra através da mensalidade, ele é convertido para a máquina sindical, para a gente estar fazendo luta aí para os trabalhadores, não só na categoria, mas também aonde e qualquer outro trabalhador estiver precisando de ajuda do sindicato. Perfeito. Se você não tivesse falado isso, não teria ficado aqui perfeito o programa. Isso é fundamental, que é a transparência com o dinheiro da categoria. Então tem que ter sim a assembleia de prestação de contas para você apresentar para a categoria. Ó, entrou X de mensalidade, o sindicato gastou aqui, ali e o trabalhador que aprova. Então isso mostra aí a nossa transparência e a democracia com o dinheiro dos trabalhadores. Você que assistiu aqui o programa, quer deixar aí alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma contribuição, deixa aqui nos comentários que depois eu, o companheiro Lucas, a gente pega e explica para vocês. E você que viu aqui o conteúdo dessa entrevista, que falou, pô, que da hora, que massa, quero saber um pouco mais como que funciona, quero organizar uma oposição, quero conhecer a CSP com Lutas, também dá um toque aqui, entre em contato, quem quiser, a gente recebe também para a gente bater um papo pessoalmente. A tarefa dos revolucionários é isso, cada dia mais a gente conquistar mais trabalhadores através da disputa da consciência de classe, porque a classe trabalhadora é a maioria. No dia que tiver a consciência, a gente muda tudo isso que está aí, e é muito importante fortalecer os sindicatos, em especial aqueles sindicatos que são de lutas. Terminando aqui mais um bate-papo de peão, hoje aqui a entrevista com Lucas Francelino. Canal do Weller, aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores.